寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Malásia e Camboja, Camboja ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá para ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados aí a pessoas aí do Camboja e a do Khmer Vermelho como um todo, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, né, como vocês estão vendo, parece que estamos exaltando as mulheres desconhecidas. E sim, estamos, independente de qual lado elas estejam, né? Não é porque é mulher que faz crueldade ou faz bondade que merece ser esquecido. Não, muito pelo contrário, né? Todas merecem ser lembradas, independente do que fizeram. Beleza? Mas, né, hoje nós vamos falar sobre Khieu Phonary, né? Que parece até um nome indígena, né? Mas não, é do lado do Camboja. Que afinal, né? Porque, tipo assim, o Pol Pot tinha uma esposa, né? A primeira esposa dele, mas que realmente ninguém sabia quem foi, né? E muitas mulheres aí de ditadores, né? Ou líderes, chame como quiser, são apenas tratadas como mulheres do cara, não são tratados como quem elas são ou o que elas fizeram. Mas hoje eu estou aqui para mostrar o quem foi Khieu Phonary, né, e o que foi que ela fez, como foi que ela cresceu na vida, como que ela conheceu o Pol Pot, beleza? E enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Khieu Phonary nasceu no dia 3 de fevereiro de 1920 e veio a falecer no dia 1º de julho de 2003, sim, pouco tempo atrás. Khieu Phonary, ela nasceu na província de Battambang, né, perto ali da Tailândia, ali no Camboja. E a sua irmã, Khieu Thirinit, né, veio nascer 12 anos depois. Porém, ambas, né, tiveram uma infância tranquila, pois o pai delas aí era um juiz, né, então tinha muito dinheiro, né, e elas acabaram estudando aí nas melhores escolas, né, como por exemplo uma escola chamada Ly Si Sizuat, né, perdoe a pronúncia. E bem, e nessa escola, adivinha quem estavam? Exatamente, Salotsar, vulgo Pol Pot, e Ieng Sary, né, que viriam ser os dois futuros namorados das duas futuras irmãs, né, não das duas irmãs, não das duas futuras irmãs, enfim. E então, né, elas acabaram ficando lá até 1940, onde, né, Khieu Phonary acabou aí se formando, se graduando e encerrando ali os estudos. E nesse mesmo tempo que aconteceu, exatamente, Segunda Guerra Mundial estoura e o Japão aí invade aí a Indochina, mais precisamente aí o Camboja. E o pai aí de Khieu, né, de Khieu Phonary, enfim, ele acaba aí abandonando as filhas, né, porque ele vaza do Camboja aí com uma amante, né, então, beleza, né, fica aí elas por elas, porém elas acabam sobrevivendo aí, né, e 9 anos mais tarde, em 1949, né, Khieu Phonary, ela vai estudar em Paris, né, e também, né, completar os estudos, ter uma atividade extracurricular. E adivinha quem elas encontram por lá? Exatamente, Pol Pot e Ieng Sary. Então, a partir desse momento, né, Khieu Phonary e o Pol Pot começam a namorar, né, começam a engatar um relacionamento. Em 1951, né, Khieu Phonary e Pol Pot, eles retornam ao Camboja e continuam namorando e tal, né? E em 1956, eles acabam se casando de fato. E beleza, né? E como a Khieu Phonary, ela tinha, né, diploma, ela não ficou sem trabalho, né? Porque ela voltou aí a dar aulas na escola que ela estudava. Olha só que engraçado isso, né? E beleza, né? A partir desse momento, né, a vida seguiu normal.
Porém, já no início aí dos anos 60, mais precisamente em 1962, 1963, Pounari acabou tendo aí contatos e, de certa forma, aí, acabou sendo influenciada aí por ideologias aí de esquerda, né? Então ela foi conhecendo o feminismo, né? Foi conhecendo o marxismo, o leninismo, né? O maoísmo. Então ela foi aí basicamente, né, no mesmo caminho que o marido, né? Só que não tão radical. E em 1972, né, ela recebe ali um trabalho, né, para trabalhar na propaganda da educação da mulher do Kampuchea Democrático, né, que era aí o que já estava aí, basicamente, era uma zona autônoma, um pré-Khmer Vermelho ainda não oficial, né, pois nesse tempo o Camboja estava sob guerra civil e também sob o governo aí de Non Law. Mas, né, a questão é que a partir desse mesmo tempo as coisas começam a piorar para Pounari. Mas o porquê? Porque ela começa a ir desenvolvendo traços aí de esquizofrenia. Então, ainda era algo relativamente leve, mas as coisas aí vão pesando, mas principalmente aí a partir aí de 1900, da metade de 1973, que as coisas começam a ficar insuportáveis, aí não tem jeito, ela é demitida, largam ela e tal, abandonam ela, né? Que irmandade das mulheres de esquerda que é essa, né? A irmã tá com esquizofrenia, em vez de buscar um tratamento, abandona a coitada, né? Mas enfim. Então, quem passa a ajudar ela é o cozinheiro do Pol Pot. O cozinheiro do Pol Pot, né, acaba dando um amparo para ela. Mas em 1975, né, ela fica impossível e até ele larga de mão. E com isso o próprio Pol Pot aí passa a dar suporte. E ele até que consegue, né, controlar ela um pouco, dar uma acalmada, não sei o método dele, né, provavelmente pancadaria. Mas a questão é que beleza, né, as coisas ficam um pouco mais normais. Só que em 1976, né, que as coisas entre o Camboja e o Vietnã começam a esquentar, né, aí ela começa a desenvolver a esquizofrenia, né, novamente. A esquizofrenia começa a entrar em estágios mais avançados e ela começava a suspeitar que todo cambojano ali, que todo Khmer era vietnamitas disfarçados aí para empacotar tanto ela quanto o marido dela, né, o Pol Pot. Então o Pounari, né, acaba ficando mais e mais agressivo e mais instável, até que em 1979, né, o Pol Pot, né, ele acaba divorciando dela e literalmente abandona ela. E afinal ele já ia correndo ali para sua futura segunda esposa. E curiosamente nesse mesmo período, né, aconteceu a invasão aí do Vietnã no Camboja. Então, ok, né, foi dois fatos aí, foi dois coelhos numa paulada só para o Pol Pot. Mas a questão é que nos anos 80 a Kyaw Pounari ela é presa, né? Ela é achada e ela é presa e ela acaba aí, né, recebendo aí uma sentença de prisão perpétua. Mas os advogados dela, né, eles conseguem alegar que ela era mentalmente instável, mentalmente incapaz de fazer alguma coisa, né, devido ao estágio da esquizofrenia. Então ela é transferida aí, né, de um presídio aí para um hospital psiquiátrico. Então ela fica nesse hospital até 1996, que a partir desse tempo aí ela acaba ganhando uma anistia. Então a irmã dela e o Ieng Sary, né, que também ganharam anistia, né? A irmã dela ganhou anistia por estar desenvolvendo Alzheimer, e Ieng Sary eu não sei o porquê que ele ganhou anistia, ele não deveria. Mas a questão é que Kyaw Pounari acabou ficando aí sobre os cuidados, né, da sua irmã, e depois que ela veio a falecer, basicamente ela começou a receber cuidados de médicos profissionais. Então, né, ela não ficou desamparada até o dia 1º de julho de 2003, onde ela acaba falecendo aí, até então aí de causas naturais. Beleza?
Mas enfim, vocês já tinham conhecido ou vocês já sabiam a história dela? Comentem aí se vocês já sabiam, se vocês não sabiam, se vocês estão achando interessante trazer essas mulheres desconhecidas que meio que foram apagadas da história ou de certa forma aí, ofuscadas por caras, enfim, ou então justamente pelo fato, né, de que não querem que essas vozes sejam ouvidas. Comentem aí também, quem puder dar aquele apoio também eu agradeço, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição, eu agradeço. Quem puder me seguir nas minhas outras redes sociais também, eu agradeço. Vão estar todas aqui na descrição. Né? Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, como a pessoa se identifica. Falou e fui!